Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar na figura do eremita, mas olha, não como aquele símbolo de isolamento total, sabe? A ideia aqui é entender o eremita como um processo psicológico que é essencial, aquele recolhimento temporário necessário para a gente encontrar uma clareza maior. É, no fundo, uma jornada para dentro, para depois conseguir voltar para o mundo de um jeito mais íntegro e mais sábio. E para entender essa jornada, a gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, o que é esse chamado do eremita? Depois, como o recolhimento pode ser uma forma de autocuidado. Aí, a gente entra na parte perigosa, a sombra da fuga. Em seguida, a diferença fundamental entre solidão e isolamento. E, por fim, claro, o retorno, trazendo toda essa sabedoria de volta para o mundo. Bom, então vamos começar. Tudo se inicia com o chamado que vem de dentro. Um momento em que a própria vida parece pedir uma pausa. E aqui a gente já encontra o paradoxo central de toda essa história. Parece até que não faz sentido, né? Mas tem horas que continuar se movendo, naquela inércia de sempre, só impede a gente de enxergar o caminho de verdade. Parar, nesse contexto, não é desistir, de jeito nenhum. É mais como recalcular a rota. A fonte dessa análise nos mostra que esse chamado costuma aparecer depois de um período de muita, mas muita intensidade. Chega uma hora em que não adianta mais só agir ou tentar controlar o que se sente. A nossa consciência percebe que, para seguir em frente, primeiro ela precisa entender o que foi que aconteceu. É uma mudança-chave, sair da reação e ir para a reflexão. E como é que a gente percebe esse chamado? Geralmente, por alguns sinais bem claros. Aquela vontade de ficar só, uma necessidade quase física de silêncio. O mundo lá fora começa a parecer barulhento demais e a correria do dia a dia parece confusa, sem propósito. É literalmente o nosso sistema psíquico pedindo um espaço para poder se reorganizar. Agora, quando esse chamado é atendido de um jeito consciente, a gente entra na fase do recolhimento como um verdadeiro ato de autocuidado, uma pausa que faz bem. E o ponto mais importante é justamente este. Isso não é fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de força. É um ato de respeito pelo próprio ritmo. É a pessoa falando para si mesma: calma, eu preciso de um momento para processar tudo isso. É uma escolha ativa e não uma rendição passiva. E qual é o objetivo dessa pausa? Bem, ela é super funcional. Serve para a gente digerir o que viveu, dar nome para o que está sentindo e entender por que tomamos certas decisões lá atrás. É como subir numa montanha para ter uma visão melhor do vale lá embaixo. A intenção nunca é abandonar o vale, mas sim entendê-lo, para poder caminhar por ele com muito mais consciência quando voltar. Mas, como tudo na vida, né? Todo processo psicológico tem seu lado sombrio, seu desequilíbrio. E é aqui que a jornada do eremita pode dar uma guinada perigosa, transformando o que era refúgio em uma verdadeira fuga. O que é muito interessante aqui é esse contraste. De um lado, você tem a escolha consciente de buscar sabedoria. Do outro, um medo que leva a pessoa a se esconder do mundo. O silêncio, que antes era uma ponte para se conhecer, vira um muro para evitar o contato. E a solidão, que buscava clareza, se transforma num isolamento defensivo. É incrível como a motivação por trás da atitude muda tudo. E essa citação da fonte original ela ilustra o problema de um jeito brilhante. A lanterna, que é o símbolo da luz interior, da consciência, passa a ser usada não para guiar, mas para afastar. A sabedoria se torna uma arma de distanciamento, uma desculpa perfeita para nos conectar com ninguém. Os sintomas dessa sombra são bem nítidos. A pessoa se torna emocionalmente fria, rígida nas suas ideias, super pessimista, voltar para a vida social parece cada vez mais difícil e ela acaba virando uma espectadora da vida. Critica tudo de longe, mas sem nunca mais se envolver de verdade. Ok, então como é que se sai dessa sombra? O ponto de virada, a chave, está numa compreensão muito importante. Uma percepção que redefine todo o processo. É isso, simples assim. A grande virada acontece quando se entende essa diferença. É totalmente possível estar só, em silêncio, refletindo, sem que isso signifique fechar as portas para o mundo. Uma coisa é um estado temporário para se cuidar, a outra é uma postura defensiva que vira permanente. Com essa nova percepção, o propósito do recolhimento volta para os trilhos. O objetivo volta a ser a compreensão e não mais a fuga. Fica claro que é possível escutar a própria voz interior sem precisar calar as vozes do mundo. O silêncio, então, deixa de ser um muro e volta a ser o que deveria ter sido desde o início, uma ponte. Isso tudo nos leva à etapa final, e talvez a mais crucial de toda a jornada, o
o retorno consciente, a reintegração com o mundo. Porque vamos pensar, de que adianta tanta clareza se ela fica trancada às 7 chaves? A sabedoria que a gente adquire na solidão só ganha valor de verdade quando é aplicada na vida, quando ilumina as nossas relações e decisões. Senão, o isolamento vira uma prisão de luxo e a única chave para a liberdade é o retorno. Então, resumindo todo esse caminho, na fase não integrada, a pessoa se isola por medo de sofrer. No processo de integração, ela aprende essa arte de estar só, sem se fechar para o mundo. E, finalmente, na fase integrada, o ciclo se completa lindamente. Ela se recolhe quando precisa, entende o que tem que entender e volta, trazendo a luz da sua compreensão para compartilhar com o mundo. E tem um detalhe final nesse processo todo. A fonte que estudamos menciona que a integração só fica completa quando o eremita entende que não dá para controlar tudo com a razão. A vida tem seus próprios ciclos, seu próprio fluxo. Aceitar isso traz flexibilidade e impede que a sabedoria vire rigidez, permitindo que a pessoa volte a fluir com a vida. E para a gente fechar essa análise, fica essa reflexão no ar. Todos nós temos áreas na vida onde o nosso silêncio pode estar funcionando mais como um muro, nos afastando. A grande questão é, onde é que esse silêncio pode e talvez deva ser transformado numa ponte? Uma ponte para uma maior compreensão de si e para uma conexão muito mais autêntica com o mundo.